Muito boa noite, meu Brasil varonil. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Noites Quentes com a Adriana Linares. E esse programa, para quem me conhece, né, vocês já sabem que eu adoro futebol. Então, esse programa, esse jogo vai levar mais ou menos uns 45 minutos, podendo ter um pouquinho de prorrogação, 10 minutinhos de prorrogação, ou não. Então, já senta aí na sua arquibancada, senta no seu camarote, ou se você estiver indo para casa, ou voltando para o trabalho, indo para o trabalho, na academia, na esteira, arrumando a casa, senta aí porque esse jogo vai ser sensacional, porque para esse episódio de estreia eu convidei nada mais, nada menos do que a musa inspiradora do filme De Pernas pro Ar. Lembra desse filme que fez o maior sucesso? Hoje eu vou ter o prazer de conversar com essa mulher que foi aí pioneira no que se trata de sex toy. Eu vou conversar com a Érica Rambaldi. Érica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer te conhecer e quero que você se apresente, né? Aqui, pelo que eu tenho, pelas informações que eu tenho aqui, disso eu não sabia, que você é bióloga de formação, né? Uma experiência em 32 anos na área comercial, dos quais 18 anos atuando nesse mercado do mercado sectional, mercado erótico, gente. Né? Facilitar, né? E hoje você é educadora sexual e especialista em relacionamento, empresária e palestrante também. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, Adriana, conhecer um pouquinho melhor seu trabalho. E é isso, gente. A gente vai ter um papo aqui com vocês. São 19 anos de carreira dentro do Sexual Wellness, que é o mercado erótico, né, gente? A gente está passando por algumas mudanças aí. Mais uma mudança. A gente passou algumas mudanças no mercado, que a gente pode falar um pouquinho sobre elas. E por isso que hoje a gente fala um pouquinho do Sexual Wellness, que nada mais é do que bem-estar e saúde íntima, que não deixa de ser, que nunca deixou de ser. E, obviamente, dentro desse mundo existe o erotismo, existe um monte de coisas que cabem dentro do pacote do mundo erótico, né? E eu tive o prazer de começar e estar até hoje nesse mundo através dos toys, através dos brinquedos. Então, foram os brinquedos sexuais que me trouxeram para dentro desse mundo e que realmente viraram muitas chaves e foi onde eu fiz até uma transição de carreira. Uhum. Então, quando a gente fala aí, são 32 anos de trabalho, de mercado, eu era de mercado financeiro. Eu trabalhei 10 anos em mercado financeiro, sempre na área comercial, nada com nada, né, gente? É surreal, mas nada com nada. Mas, assim, criava meus filhos, né? Tinha ali uma remuneração que dava para eu ter uma vida, né, organizada, mas eu não era feliz, como muitas pessoas, né? Eu não era mais feliz. Eu sabia que eu não estava no meu lugar, sabe? Eu fazia, entregava o meu, batia as minhas metas, mas eu não era feliz no mercado financeiro. Eu sempre fui da área comercial. Então, trabalhei muito tempo. Em banco, seguradora, eu ficava meio que... Né, às vezes banco, às vezes seguradora, porque eu trabalhava com esses produtos, né, de capitalização, seguro e previdência. Era a área que eu trabalhava. E um belo dia eu tive um encontro casual com esse mundo aqui que vocês estão vendo aí. E foi bem casual mesmo. E foi o que deu origem à história do filme. Porque foi exatamente aquela história ali. Eu saí de uma empresa grande, de um banco grande. O filme, só te interrompendo, o filme foi fidedigno à sua história? O primeiro filme foi fidedigno. Uhum. Depois eles foram criando Sim, aí vão criando um enredo, né? Um enredo em cima daquele, né? O enredo original, ele foi construído, né, através de muitas e muitas visitas com roteiristas, contando as histórias, gravando as histórias, explicando como é que foi tudo isso que aconteceu. E quem me descobriu, né, na verdade, quem teve a ideia, quem me descobriu foi o Roberto Santucci, que é diretor de filme, que é diretor de cinema. E foi muito engraçado, porque assim, foi uma coisa tudo muito rápido, foi tudo muito sem planejamento, né? Não, o início de tudo foi o que eu trabalhava numa empresa, eu tinha saído de um banco, fui trabalhar num projeto, e nesse projeto comercial de uma empresa pequena, eu conheci uma
amiga, a Marcela do filme, que é minha amiga até hoje, a Andréia. Beijo, Andréia, se você estiver assistindo. É uma querida, uma amigona. E ela muito me incentivou, porque tinha uma sex shop no subsolo do prédio. Sim, lá no centro da cidade. No centro da cidade. Aqueles gente? inferninhos que tem lá no centro. Que você desce o subsolo, aí desce mais um pouco. Aí é tudo escuro, meio escondido. Era exatamente isso, Adriana. Porque assim, sex shopping, gente, quando a gente tá falando há 19 anos atrás, eu faço 19 anos, estou fazendo 19 anos de carreira esse ano, nesse mercado, o sex shop, ele era submundo de verdade. Ou ele era subsolo, ou ele era 10º andar. Não existia boutique erótica, loja de rua, isso não existia. Acho que no Rio de Janeiro, na época, tinha 2 anos depois, que eu comecei em 2005, acho que uns 2 anos depois surgiram umas 2 lojas um pouco mais requintadas, com uma proposta mais lá em Ipanema. Tinha uma em Ipanema, eu lembro. Eu não sei se tem. Eu sei que tem um em Ipanema, mas eu não sei se é o mesmo. Foram os primeiros, assim. Mas não tinha, né? O que existia era aquela sex shop raiz que eu tive o prazer. Na época foi um desprazer, porque eu tomei um susto. Mas aquilo me trouxe tantas reviravoltas na minha vida que hoje eu falo que foi um grande prazer. Que a Andréia, ela ficava insistindo, né? A Marcela ficava insistindo para eu ir com ela. Amiga, vamos lá, vamos lá. Eu falei assim, vou fazer o que lá, minha filha? Tô em final de carreira no meu casamento, não tô nem dando. E era uma realidade, eu tava em final de carreira no meu casamento, pai dos meus filhos, com o meu primeiro casamento. E eu falava, cara, eu não conseguia, assim, como milhares de mulheres, vislumbrar que aquilo pudesse ter algum produto, alguma coisa, que fosse me interessar, sabe? Que fosse despertar algo interessante ou que tivesse alguma coisa de benefício ali. Eu achava que eu ia. Aí um belo dia ela me pegou atacada. Falei, tá, você não vai me dar sossego mesmo? Então vamos lá visitar esse troço aí, vamos lá ver o que tem lá. Mas ela já conhecia. E ela já tinha Ela já era habituê de lá. Não, ela já tinha ido, não ali até, ela já tinha ido em outro. Mas também não era assim, fui vários. Não, gente, não era um ambiente frequentado por mulher, sex shopping há 20 anos atrás. Não era. Era um ambiente extremamente masculinizado. Muito. E aí eu vou explicar por que ele era masculinizado e o que afugentava a mulher, né? Quando eu cheguei, a gente desceu, ouvidor 60, nunca esqueço. E lá... Olha o pessoal correndo já. Não adianta, tá fechada. Hoje é uma agência do Correio, que eu fui fazer umas gravações. Você foi lá? Eu fui gravar, que a gente está gravando como é que se fala? Documentário? Um documentário, e a gente foi lá e é uma agência do Correio. Mas aí eu filmei na escada, porque o que aconteceu? Eu desci e fiquei... Gente, quando eu entrei na loja, eu tive um choque. Mas um choque. Porque era uma coisa tão bizarra, tão feia, tão de mau gosto, tão esquisita. Bem inferninho, né? Bem inferninho, mas feio. Eu falei, e os produtos? Não era nada disso que vocês estão vendo. Rosas, né? Silicone. Era tipo uma prateleira de rola, várias rolas. Não, era um negócio de louco. Porque você entrava, aqueles pintos batendo na sua cabeça. Gente, era exatamente aquilo que vocês viram no filme. As embalagens grotescas. As embalagens dos produtos eram aquelas mulheres de perna aberta, sabe? Os pentelhos. Eu falei, gente, que coisa de mau gosto. Você via que era muito erotizado e que aquilo ali não falava com a linguagem feminina. A mulher, ela tem uma dificuldade muito grande de se conectar com o erotismo, né? Por uma questão de construção social, né? A gente, quando vai estudar a história da sexualidade, a gente entende, né, a história da mulher dentro de uma sociedade extremamente repressora. Então, assim, a gente não tem essa via, essa pegada do erotismo. Então, a gente precisava de uma linguagem, de uma abordagem diferente para entender como aquilo ia se conectar com a gente. E a atendente era homem. Aí eu ficava pensando assim, gente, essa mulherada tudo travada, morrendo de vergonha, vai entrar nessa loja, vai perguntar para um homem como que vai usar um vibrador? Não vai. Muito constrangedor. Vai pegar... E na época, gente, vibrador era uma coisa... Isso aqui que vocês estão vendo, isso não existia. Existia isso aqui, que eram os fálicos, que a gente fala objetos fálicos, né? Eu brinco que eu sou especialista em toy, porque são quase 20 anos vendendo isso, né, gente? Então, assim, isso aqui
os fálicos, as próteses eram muito comuns. Os brinquedos que não eram prótese fálicos, eles eram muito, assim, pouca quantidade, pouca variedade, em um material nada convidativo. Que você pega hoje é um silicone. Não é confortável. Não. Hoje você vai pegar um produto desse aqui, você vai pegar um vibrador como esse aqui, é um silicone cirúrgico, né? Tem todo o design, tem toda uma proposta. Né? É muito diferente. Tem toda uma engenharia. Uma engenharia, né? Um pensamento dentro da anatomia feminina, estudado. Não tinha nada disso, gente. Aí, o que se vendia muito? Géis. A mulher meio que ela ia para essa área do cosmético, porque ali ela se sentia mais confortável, tinha né, ali uma coisa que, vamos tentar aqui um gelzinho, uma coisinha, até porque sempre existiu os lubrificantes pela necessidade da lubrificação e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu entrei, eu falei, gente, que coisa estranha, que coisa bizarra. Eu sabia que não devia ter vindo. Eu falei assim, André, estranha, né? Mas eu achei engraçado. E eu, como sou muito bem-humorada, eu gosto, né, de tudo aquilo que vai me trazer humor, tudo aquilo que vai me fazer rir, tudo aquilo que vai me trazer uma veia, né, de novidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa por natureza. Eu falei, vamos encarar esse troço aí. E ali, olha que loucura, eu comecei a observar o comportamento da mulher. Mulherada passava na porta para um lado, passava para o outro, passava para o lado, passava para o outro, doida de vontade de entrar e não entrava, morria de vergonha. Tinha uma loja de roupa do lado, a mulherada ficava encaroçando a pobre da vendedora, porque não queria comprar roupa nenhuma, queria entrar no sex shop e não tinha coragem. E eu falei, cara, e aí aquilo começou a bater na minha cabeça e trazer mesmo um insight de business, de negócio. Você já tinha essa visão empreendedora, né? Comercial. Quem é do comercial, e você, né, falando dessa área de vendas, tal, que você sempre trabalhou na área de vendas, me faz lembrar muito do que o Flávio Augusto fala, que independente da sua profissão, do seu status, do seu diploma, você tem que ser vendedor. Tem que saber vender. Você tem que ser vendedor, porque você ou vai estar vendendo um produto, ou você vai estar vendendo uma ideia, ou um projeto. E é muito legal você falar isso, porque isso é um gargalo nos terapeutas, na maioria dos terapeutas. Sim. A pessoa é fodona no que faz, mas ela não sabe vender um produto, não sabe se vender. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre falei, e eu falo isso para os meus filhos desde que eles são adolescentes, desde que eles eram adolescentes, hoje são adultos, mas eu sempre falei isso para eles. Eu falava, olha, a primeira coisa que a gente tem que aprender na vida é se vender. Porque se você não sabe se vender, você tá morto. Então, assim, eu tinha essa facilidade, né? Eu passava nas entrevistas de emprego, porque eu sabia me vender, eu sabia vender as minhas competências, as minhas habilidades. Isso é muito importante, né? A gente é vendedor desde que a gente nasce, gente. A gente tem que se vender, vender a nossa imagem, vender em todos os sentidos, né? Você quer paquerar, você quer alguém, né? Você quer conquistar alguém, você tem que se vender, você tem que vender a sua imagem. Quando você quer entrar num emprego, você tem que vender a sua imagem, né, numa entrevista de emprego. Então, você está sempre vendendo alguma coisa. Isso mesmo. E aí, eu tinha muito essa questão, porque eu falava assim, cara, e tinha um outro requisito aí interessante, que era o seguinte. Essa empresa que a gente estava, foi vendido uma coisa pra gente, quando a gente chegou lá, não era bem isso. E eu, com o meu olhar, já com a minha um pouco de experiência, eu falava assim pra minha sócia, eu falei, isso vai dar ruim. A gente vai ficar desempregado. Esse cara não vai ter condição de sustentar isso aqui muito tempo. Porque ele fez uma equipe comercial muito grande, de 5 pessoas, sem ter negócio ainda. Então, era uma operação cara. Não tinha nem o que vender, não tinha ainda cliente, né? Tava começando e tal. Eu falei assim, André, a gente vai rodar. Escreve o que eu tô te falando, a gente não vai passar do período de experiência. Não é porque a gente não é boa, não. É porque ele não tem condição de manter essa estrutura. Então, eu acho bom a gente começar a pensar em fazer outra coisa. Ela olhava pra mim e falou assim, o que você tá pensando? Porque agora, todo dia, tu quer descer nesse sex shop. Eu falei, meu amor, eu tô pensando muitas coisas. Mas eu quero levar isso pra elas, pras mulheres. Isso é pra mulher. E eu percebi ali, né? Que elas tinham muita vontade, curiosidade de buscar e morria de vergonha. Então, eu falei assim, a gente vai levar para elas tudo aquilo que elas morrem de vontade, curiosidade de buscar, né? E morre de vergonha. Tem muita vontade, mas morre de vergonha. Então, a gente vai fazer isso.
Ela falou assim, você tá ficando doida. Eu falei, não, cara. Aí foi o primeiro insight. O primeiro insight, ele foi business. O segundo insight, ele foi do produto em si. Eu era casada. Isso que eu bato muito nessa tecla. Eu era casada, gente. Mãe de 2 filhos. E eu acreditava, piamente, que eu tinha uma vida sexual muito legal. Né? Prazerosa, legal, satisfatória, digamos assim. Até eu conhecer esse universo. Eu falei assim, que é um mundo paralelo, é um né? mundo paralelo. Não, e aí você começa a se descobrir prazer, descobrir sensações, descobrir experiências diferentes, né? E aí aquele lugar que você falava assim, é um lugar de prazer, eu falei, tu vai falar assim, não, isso aqui não é nada. Coitado, não tá entregando nada. Desculpa, entende? Porque você começa um processo de autoconhecimento, que é um processo que ele não tem fim, né? Ele só tem começo, gente. Ele não tem fim. E olha que loucura. Eu brinco, eu tenho ele guardado, meu primeiro brinquedo, meu primeiro toy é um bullet, que bombava na época. Não sei se você lembra, eram uns bulletzinhos rosa, tinha o rosa, o roxo, o branco, que ele tinha um fiozinho e tinha duas, e era a pilha, gente, era pilha. Vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui hoje é recarregável, cabia um USB. Eu sou do tempo da pilha, entende? Da pilha. E aí, era aquele bullet ali, ele transformou a minha percepção de prazer. Caramba! Você vê, né? É uma coisa que já estava ali disponível, é que eu sempre falo, né? Quando a gente trata de sexualidade, de autoconhecimento, você não pode ficar num quadrado, né? Numa caixa, porque tem um monte de outras coisas ali que já existem disponíveis e se você não se abrir para acessar, você vai ficar vivendo ali na mediocridade, sabe? Na mediocridade, seja no campo profissional, sexual, social. Então, como é legal você olhar, poxa, olha o tanto de coisa que a gente tem aqui. Exatamente. Hoje, então... E aí eu falei, cara, quando eu entendia, que eu falei, não. Aí comecei, era um gelzinho, era uma calcinha, era um bullet. O bullet foi realmente uma experiência muito marcante pela questão, né, da sensação, das experiências. Porque assim, gente, o que o produto traz pra gente? Várias coisas. Percepção, novas sensações e novas experiências. Essa questão do autoconhecimento, de você entender o seu corpo, né? Porque como a gente não é incentivada a se tocar como o homem, né? A questão da masturbação para a mulher sempre foi um tabu. Então, a gente está falando aí de uma geração, a minha geração era uma geração que ainda... As minhas amigas, eu quando comecei a trabalhar com isso, eu comecei a perguntar para as minhas amigas, você se masturba? Você se masturba? Porque aquilo para mim era tão natural. Eu não tinha uma questão com a minha sexualidade. Isso é importante falar, tá, gente? Tipo, eu não era uma pessoa travada, eu não era uma pessoa envergonhada. Pelo vergonha não é uma coisa muito que combina comigo. Tanto que eu entrei na sex shop e desbravei esse negócio. Mas eu vivia de acordo com um padrão que era o que eu acessava, o que tinha sido me apresentado. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, de ler Carícia, lembra? Não, Marie Claire. Tinha aquela... Eu sou da época mais antiga, assim, a Carícia. Eu lembro que eu te lia Marie Claire. Gente, as pessoas não vão pegar essa referência. Não. Eu tenho muito cuidado pra falar isso, porque vou fazer 40 anos esse ano. E se você fala com um público muito jovem, eles não pegam essa referência. Não, se não pega tu, não vai pegar a minha, né, amor? Marie Claire, uma revista maravilhosa. De moda, maravilhosa. E tinha algumas notas que tinham... Não era uma pegada sexual, mas era erótico. Sensual. Isso, tinha um negócio assim. E aí, vou até confessar um negócio aqui. Uma vez, lendo uma Marie Claire, eu descobri que o que eu sentia quando eu me masturbava era orgasmo. Isso você não sabia? Eu não sabia o que era aquilo. Olha isso, gente. E eu já me masturbava desde criança. Desde criança. Eu fazia, era uma coisa muito natural. Automático. Automático. Você pergunta assim, você lembra desde quando? Você lembra quem te ensinou? Parece que eu nasci sabendo. Não é, mas, Adriana, isso é automático, porque a sexualidade, ela é inerente ao ser humano, gente. Tem muita gente que fala assim, não, como... Sexualidade não é ensinado, não existe educação sexual, por isso que a gente tem um monte de coisas, né, que a gente vive aí na nossa vida, ao longo da vida,
e passa por tantas coisas porque a gente não tem acesso a muita coisa que a gente deveria ter de conhecimento. E quando a gente fala sexualidade, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de um conjunto biopsicossocial, que significa afetividade, significa amor, significa troca, significa relacionamento com o outro, isso tudo é sexualidade, né? E nada disso, todas essas experiências, isso é sexualidade. Sim. Né? E não se fala nisso. Quando que você viu a sua mãe falando com você sobre masturbação, gente? Não. E olha que, por exemplo, eu fui criada numa zero condicionamentos religiosos, não, mas mesmo assim era um assunto não conversado. Não conversado, exatamente. Eu também não tinha essa repressão, né? Eu falo assim, eu não fui reprimida, mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, essa questão da masturbação desde sempre, né? Eu lembro que com, acho que 8 anos, eu já tinha essa coisa do autotoque natural. Muito natural, era muito natural. E uma vez isso aconteceu na casa da minha avó. Gente, você imagina, minha avó, se fosse viva hoje, acho que tinha 120 anos. Gente, olha, eu nunca esqueci, as coisas marcam, né, a criança, né? Ela fez um escândalo tão grande, mas ela fez viu um você escândalo. tocando? Ela viu. Mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo, gente. Eu era uma criança. É. Era aquela coisa de você passar a mão pelo corpo, você bota a mão na sua região genital, aquilo te dá um prazer, te dá uma sensação boa. E aí você continua, porque aquilo está trazendo sensação boa para o seu corpo. E tá tudo bem. Gente, mas foi um escândalo. Olha, minha avó ficou chocada. E ela falava, e ela chorava, e ela falou que ia falar com a minha mãe. E que não sei o quê. Tá fazendo safadeza. E aquilo me chocou, aquilo me deu um... Só que a minha mãe é um ser de luz, é um ser de outro planeta. Eu falo que é de outro planeta. Minha mãe hoje vai fazer 79 anos, agora no próximo mês. Mas ela sempre... Meus pais, né? Eu tive a sorte de ter pais que tiveram cabeças à frente do tempo. Nessa questão. Então, assim, minha mãe não me reprimiu, não brigou, não. Muito. Ela acolheu a minha avó, entendeu que para minha avó aquilo era... Mas não... Entendeu? Isso é muito importante. E isso a gente vê acontecer até hoje, né? Pois é, Érica, eu fico imaginando, em pleno 2024... E a gente já mudou de assunto. Tá. Em pleno 2024, eu falando sobre sexualidade, sobre tantra, eu ainda sofro preconceito. E eu imagino que você criou a Sex Delícia em 2004. 2005. Então a gente tá falando aí de quase 20 anos. Sim. Eu fico imaginando você lá na avenida, na Rodovidor, querendo vender sex shop, conversando com a sua amiga. Amiga, vamos vender umas pirocas aí, que não sei o que, pra ganhar um troco. Tipo, como isso deve ter sido? Você chegar pro seu marido, pra sua mãe, pros seus filhos, tipo... Deve ter sido surreal na época. Aí que tá. Eu falei, eu enfrentei essa parada, porque eu falei assim, eu quero fazer isso aqui, e eu não sabia como. Essa foi a parte legal, porque eu falava assim, cara, como eu vou fazer? O meu problema era, eu já sabia que eu ia fazer, eu só não sabia como. E aí eu virava pra ela, pra minha sócia, e falava assim, a gente vai fazer isso. Ela falava assim, como, amiga? A gente tá dividindo um mate e um pão de queijo, a gente dura, na época, uma dureza, sustentando 2 filhos, né? Ela tinha 2, eu também já tinha 2. Aí eu falei assim, não sei, amiga, mas a gente vai dar um jeito. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter criatividade. Eis que eu tive a ideia do delivery. Bom, já que montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. A gente vai levar para elas, né? O que elas querem, tem vergonha. Ali, eu criei o delivery no sex shop. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que achar... Eu ia pra loja, eu ficava olhando o CNPJ dos produtos. Gente, a gente não tá falando de uma internet de hoje. A gente está falando de quase 20 anos atrás. Não tinha facilidade de Google. Joga no Google aí. Não tinha isso. Aí eu ficava olhando no CNPJ, eu falei assim, para olhar o nome das fábricas, para achar onde eu ia comprar. Foi todo esse processo. Descobri, aí o universo conspira, descobri com um amigo, olha que loucura, primo de uma amiga, também tinha fechado um negócio dele, que era locadora, veio a Blockbuster, quebrou. As mudanças, né, que vão acontecendo ao longo da vida. E ele investiu nisso, eu não sabia. E ele foi o cara que montou os catálogos de motel do Rio de Janeiro. Então, esses catálogos de produto, sim. Ele foi o cara que foi pioneiro nisso. E ele tinha produto. E eu falei, vou comprar com ele. Eis aqui. Foi ele lá em casa com 2 malas. E eu comprei 2 malinhas para mim e para minha sócia.
E ela olhou pra mim e falou assim, você tá louca se você acha que eu vou sair na rua com um monte de peru dentro. Com uma mala de piroca. Até hoje Eu também falei- eu fico pensando, né? Tipo, quando eu tenho que transportar alguém da aula, aí tem que ir no aeroporto. Eu já passei muita vez. Olha, você não tem noção das Com as histórias que eu já pirocas, passei. com as bucetinhas. Eu fico, Já passei gente, muita coisa. E eu falei assim, a gente vai, claro que ninguém tem visão de raio-x, ninguém sabe o que tem dentro. E eu tinha muita cliente, né? Uhum. Do mercado segurador, de banco e tal. Você aproveitou essas Eu suas aproveitei, clientes. óbvio. Óbvio. Eu falei, tá louca? Tem que vender. E isso, pra mim, não era um problema, né? Eu sou dessa escola, né? Eu sou da escola do comercial de bater quem na vende, porta. Vende tudo. Não, e era uma escola diferente hoje. Isso aqui não existia, gente. Era escola de bater na porta. Era escola de você ir lá, bater na porta e falar assim, fulano, tem um produto aqui pra te apresentar. Era isso. Era isso. O máximo que você fazia era ligar pra agendar uma visita. Uhum. E eu falei, peguei esse meu know-how e mudou, foi o conteúdo, né? Da mala. Era papel, eu vendia seguro, vendia Aí Virou- uma rola. produtos. E produtos, aí foi um processo para eu convencer a Andréia na época, mas ela foi. Ela falou assim, cara, a gente precisa... Ela foi mandada embora, como eu havia dito. Logo depois eu também. Falei, meu amor... É que, tipo, literalmente nada pra perder, né? Não, e vambora, e vamos. E aí a gente começou. Começou com delivery. Chegou um momento que eu falei, cara, o delivery é muito legal. Eu fiz muito cliente, eu fiz muita clientela, eu fiz muita parceria. E eu lembro que tinha um salão aqui no centro da cidade que eu ficava, ia lá, aí eu acabei fazendo amizade com a dona do salão. E, gente, pensem, nessa época eu não dirigia. Eu fui ter carro, depois eu comprei o carro, mas eu não tinha habilitação, eu não sabia dirigir. Comprei o carro pro meu ex-marido. E eu ia visitar os meus clientes, eu ia fazer o delivery de bus. Era bus, era motorista particular da Mercedes. Da Mercedes. E tá tudo bem, com a minha malinha. Passei alguns sufocos, né? Teve um dia, gente, eu nunca esqueci disso. Entro eu no ônibus, a roleta ainda atrás. Eu tô entregando minha idade aqui, mas vamos lá. Gente, isso é muito antigo. Eu nem sei como é que é a roleta isso. atrás, mas eu acho que era Tinha assim. a época da roleta atrás. É. E acho que agora a roleta na frente. Menina, eu passei. Aí, eu ia visitar uma cliente que ela falou assim, eu queria próteses. Eu falei, pô, prótese não cabe na minha malinha. Porque a nossa malinha era uma mala, a primeira mala eu tenho lá, é meu talismã, fica lá na minha estante. Era uma malinha, uma bagagem assim, sabe? E não cabia. Então, como a gente vendia muito, lembra que eu falei que a gente vendia muito cosmético? Uhum. O máximo bullet, essas coisinhas mais delicadas, cabia na minha malinha. As próteses, quando a cliente queria prótese, não cabia. Aí o que eu fazia? Eu peguei aquele bolsa de loja, né? De loja de roupa, sacolão, botei as próteses, uma de cada tamanho, cor diferente, como assim, alguma ela vai gostar. Formatos, calibres. Exato. Mas eu falei assim, como saio com isso pelo ônibus, todo mundo vendo, não dá. Peguei um saco preto, botei por cima e tá tudo bem. Vamos nós. Olha, aquele dia, gente, não era meu dia. Fui eu passar na roleta. Primeiro eu passei a malinha fechada. Depois eu fui passar a sacola. Ou ao contrário, não lembro. O infeliz do motorista, todo mundo já passou por isso, né, gente? Quem andou de transporte público muitos anos na vida, como eu, passou por isso. O cara deu uma freada. Ai, meu Deus, já vi tudo. A sacola com os pintos saiu rolando pinto pelo meio do ônibus todo. Nossa. E você catando Não, gente, as pirocas. Eu não tinha reação. A minha sorte é que o ônibus estava vazio. Aí eu passei a roleta, comecei a catar um rapaz, gente, todo educado. Acho que ele estava mais constrangido. Aí ele foi lá e veio te ele dar. pra mim, ele assim. Toma aqui. Ele pra mim assim, você quer ajuda? Eu falei, não precisa não. Olha, eu nunca catei aquele peru tão rápido na minha vida. Enfiei dentro da sacola, eu desci no próximo ponto, porque eu não tinha cara de ficar dentro do ônibus. Então, assim, e eu fui vivendo algumas situações dessas, né? Aquelas histórias engraçadas do filme, elas são todas reais. Inclusive aquela que eu fiquei parada, presa na porta do banco. Foi no Itaú, da Rio Branco. Nunca esqueci. Primeira conta da Sex, que olha que loucura, a minha sócia entrou, eu tava lá dentro do banco me esperando pra gente abrir a primeira conta da Sex. Uhum. Cara, chego eu, pra poder entrar, Eu estava com a minha malinha. Você estava com a sua ferramenta, a caixa de ferramenta. ferramenta. Óbvio, eu tinha ido atender cliente. Gente, olha, aquele dia...
o infeliz do segurança, eu não sei, apitou, gente. Apitou porque tinha coisa de metal dentro da bolsa. Acho que tinha algema, não sei o que tinha. Da mala. E aí apitava e apitava e apitava. 5º dia útil do mês. Começou a formar uma fila atrás de mim, na Rio Branco. E eu... Aí tá o segurança assim. Senhora, tem que abrir a mala. Não posso abrir. Não, senhora, tem que abrir a mala. Eu não consigo, tá pitando aqui. Se a senhora não abrir a mala, eu não consigo abrir pra senhora entrar. Falei, senhor, eu acho bom o senhor abrir e eu não posso abrir a mala. Acho bom o senhor... Aí, eu preciso que a senhora abra a mala. Falei, senhor, é melhor eu não abrir a mala. Aí ele, eu preciso, porque eu não consigo deixar a senhora entrar. Eu falei, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu abra a mala? Olha, sabe aquele dia que você já tá cansada? Era final da tarde, eu morta. Já tinha andado aquele centro da cidade toda com aquela mala. Gente, era muito cansativo. Abri a mala. Eu falei, o senhor quer que eu abra? Abri a mala e comecei a tirar os troços de dentro. Olha, tinha uma senhora atrás com uma criança. Ela botou a mão, né? Ela botou a mão na cara da criança. Meu Deus, o que é isso? O segurança, eu juro por Deus, ele destravou a porta na hora. E ele foi lá pro fim da agência, lá pro fundo. Acho que ele não sabia onde enfiar a cara dele. E eu entrei naquela agência esbaforida, chorando, irritada. A minha sócia não sabia o que fazer. Olha, nunca mais. Eu chegava na agência. Passa direto, minha filha. Eu juro por Deus, ele me via, ele destravava a porta e ele ia pro final da agência. Então, assim, eu passei muitas coisas no delivery, né? Porque era muita exposição. E aí, conforme você falou, essa exposição, ela tem um preço. É. Então, assim, e por que eu vencia? Eu acho que foi muito pela minha personalidade de não estar nem aí para aquilo que os outros falam, deixa de falar, pensam, deixa de pensar. Isso é meu. Das contas, é o que realmente faz a diferença. Não, é o que fez eu continuar. E eu lembro que eu passava na rua, gente, eu morava num bairro de Zona Norte do Rio de Janeiro, onde os vizinhos são mais amigos do que... mais parentes do que com os parentes. Uhum. Todo mundo te conhece, há 40 anos, né? Morando ali. Aí, na época, eu passava na rua, os vizinhos faziam assim, ó, aquela ali que vende peru de plástico, aquela ali que vende peru de plástico. Eu virei a vendedora de peru de plástico. Eu falei, tá tudo bem. Só que, assim, pra mim, tava tudo bem. Eu botei um negócio dentro da minha cabeça e eu falei, eu quero que o mundo se exploda porque eu tenho um propósito. Uhum. Eu não tô aqui para vender produto, eu tô aqui para ajudar pessoas, para ajudar mulheres a entenderem o quanto é importante esse processo, né, de autoconhecimento, de descoberta, né, da sua sexualidade, entender por isso que eu fui estudar sexualidade. Uhum. Porque o vender o produto, ele não... Em muito pouco tempo, eu entendi, percebi que não era esse o problema. Não era essa a questão. Lembra que eu te falei? A primeira coisa que eu fiz não foi comprar o produto. Isso é engraçado. Eu e a Andréia sentamos e a gente foi desenhar a linguagem. A Andréia era de marketing. Uhum. E a gente foi desenhar a linguagem da sexy. Por quê? Porque eu precisava chegar nas mulheres e tinha muita resistência. Tinha muita vergonha. As pessoas tinham muito... Então, assim, eu falei, cara, eu preciso de uma linguagem que conecte, né? Que eu fale com elas, elas abram a guarda para me escutar. Foi por isso que eu botei o humor. Uhum. E é por isso que o filme virou uma comédia. Uhum. Porque era esse humor. Então, a Sexy, ela nasceu com essa proposta de falar de sexualidade, sensualidade, prazer, com bom humor e bom gosto. Falar para as mulheres daquilo que elas precisavam ouvir, mas de uma forma que elas se sentissem à vontade de ouvir. Sem o erótico, né? Vamos deixar o erótico um pouco de lado e vamos falar a linguagem sensual. A mulher se conecta com o sensual com muito mais facilidade que com o erotismo. A gente está mudando um pouco isso, né? A gente está hoje com uma liberdade maior, com um entendimento maior. A gente tem uma coisa chamada mídia social que facilitou muito essa linguagem, e a gente teve alguns movimentos dentro do mercado e que tudo é um processo, né? Mas é um processo lento. Dentro desse mercado é um processo lento. E aí a gente desenhou essa linguagem e veio os eventos. Porque eu falava assim, cara, o delivery é muito legal, mas o delivery é um processo caro e cansativo, né? Bem caro e cansativo. E eu peguei e falei, André, a gente precisa falar para mais pessoas no mesmo lugar. Vamos começar a fazer evento. Uhum. Em um ano, menos de um ano trabalhando com a Sexy, eu comecei a formar eventos. E eu comecei a fazer o quê? A primeira reunião que eu fiz foi meses. Eu fiz na reunião no quintal da minha casa. Chamei as vizinhas, amigas. Eu lembro que
as primas do meu ex-marido. Eu falei, gente, eu vou ser excomungada. Agora que eu vou ser excomungada aqui no bairro. Não tava nem aí. Porque eu precisava treinar. Porque você não pode errar com o cliente, você pode errar com quem você conhece. E eu precisava treinar, palestrar sobre o produto. Uhum. E aí eu falava, como é que eu faço? Botei a mulherada sentada no meu quintal e comecei a falar dos produtos. Gente, era cada olho que arregalava. Eu falei assim, ai, hoje eu vou vender. Não vende nada. Não vendeu? Não, por quê? Todas se conheciam. Era todo mundo ali vizinha. Quem queria se expor? E aí o medo, a vergonha da exposição. Não tem isso, né? Não tinha, ninguém queria encarar. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar às 7 horas da manhã. Assim, cedinho. Érica, aquele produtinho que você falou, aquele olhinho que esquentava, a gente vendia muito óleo que esquenta. Aquilo. Esses, né? Esfrega, sopra e lambe, que eu chamo. Que é para sexo oral, que esquenta. Como é que é? Esfrega, assopra e lambe. É porque é o processo, né? Você vai esfregar, dá uma sopradinha e lamber. São géis térmicos, uns esquentos e tem os géis gelados. Famosa bala house em forma de gel, tá? Um dá a sensação de quentinho, outro dá a sensação de geladinho. E o barato ali é botar sabor, né? No sexo oral, porque tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade com sexo oral, né? Por essa questão do cheiro. Gente, genitália tem cheiro de genitália, né? Não vai ter cheiro de flores, não. Então, assim, mas tem gente que ainda tem muita dificuldade com isso. De quebrar essa barreira. Às vezes do odor, às vezes até do sabor. Uhum. E aí o gel ajuda, né? A gente ajuda. É por isso que as pessoas falam, e produto erótico? Dá para fazer sem, gente, mas com é muito melhor. Porque com vai te dando ferramentas para você, às vezes, quebrar algumas barreiras. Essa barreira do sexo oral, gente. Não, com gelzinho, com gelzinho que esquenta, você resolve. E aí eu comecei a perceber isso. E eu falei, como é que eu vou falar disso? Aí o que eu fazia? Aí eu fiz essa reunião, foi muito engraçado, e comecei a propor reuniões. E eu comecei a fazer. Aí criei chá de lingerie, despedida de solteira, reunião feminina. E onde tinha, que eu falava uma vez só e vendia para mais pessoas. Uhum. Essa foi a sacada. E aí a Sexy, ela se especializou em eventos. Então, durante muito tempo, o forte da Sexy sempre foi eventos. E aí eu fui formando pessoas, equipes, né, para trabalhar, porque chegou um momento que eu não conseguia fazer mais sozinha e tal, que tinha mais de 1, 2, 3 eventos por finais de semana. E isso me dava a oportunidade de chegar a mais mulheres. E uma dessas, para você entender como é que chegou no filme. É, isso que eu ia te perguntar, se isso tudo, esse movimento foi antes ou depois do filme? Não, isso tudo foi uma construção rápida, né, porque foi em 2005 que eu comecei. Em 2007... teve uma matéria, olha que loucura, eu comecei a fazer e teve uma reunião que eu fiz para umas jornalistas. Uhum. E elas amaram. Aí eu já estava mais, né? Aí eu já tinha uma sacada, a gente já tinha uma linguagem diferente. O que eu fazia na época? Eu botava nome de políticos nos vibradores. Por quê? Porque política sempre deu o que falar, né, gente? Sempre foi uma comédia. Não tem jeito. E sempre foi comédia. Aí tinha o Ulisses, tinha o Sarney. E era muito... Elas morriam de rir. Eu tinha que fazer elas quebrarem o gelo, né? E eu fui brincando com isso. E aí, uma reunião dessas jornalistas, elas adoraram. E aí, elas me chamaram para fazer uma matéria. Gente, matéria... Jornal de papel, gente. Jornal de papel. Nessa época. E aí, essa matéria, aí saiu essa, daqui a pouco saiu uma no Dia, saiu uma no todos os jornais, né, no Extra, e aí veio uma no Globo, que é um jornal grande e tal. Joaquim Ferreira era o segundo caderno, que era um caderno muito lido. Aí a Cléo me ligou e falou assim, Érica, eu queria fazer uma matéria com você, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Por telefone, me fez todas as perguntas, eu respondi ela, preciso de uma foto com você, com a mala, porque o boom, o X da questão, era quem é essa louca que sai com uma mala de produto pela rua, porque, na verdade, Adriana, não é que as pessoas não vendiam, já tinham pessoas que vendiam, muito menos, né, do que tem hoje, mas as pessoas tinham vergonha, então pegava para revender e vendia para o vizinho, vendia para as amigas da faculdade, ninguém queria se expor, e o que qual foi o meu diferencial, na verdade? Eu me expus. Como para mim isso era um negócio e eu tinha um propósito, eu não tinha vergonha de me expor. Eu não queria saber se eu era mulher que vendia peru de plástico, se estavam me julgando. Eu não estava nem aí. Isso fez a diferença. E aí, o que aconteceu? Essa matéria foi um boom, porque eu achei que ia sair uma notinha.
Aí ela me ligou e falou, Érica, vai sair domingo no caderno Joaquim Ferreira, do domingo, segundo caderno e tal. Eu falei, beleza. Minha mãe foi na padaria e falei, mãe, traz o jornal pra mim, que hoje vai sair uma matériazinha minha lá, vai sair uma notinha. Gente, eu abro o jornal. Meia página. É uma parada gigante. Ela sabe tudo sobre sexo. Eu falei, opa! E as pessoas fazem o quê? As pessoas não leem a matéria, gente. Elas só leem o título. Aí, olha que maneira que ela foi. Ela botou o meu telefone na matéria. Cara, que legal. Foi maravilhoso. Porque eu comecei a atender o telefone 7 horas da manhã. Tinha hora que eu tinha que falar assim, não, meu querido, eu não vendo serviço. Tá? Eu vendo produto. As pessoas não entendiam, né? Ela sabe tudo sobre sexo. Enfim, aquela matéria, o diretor viu, falou, pô, que bacana, cara. Isso aí dá um puta roteiro de cinema. Só que ele já era a 4ª ou 5ª pessoa que tava me ligando. Eu falei, mais um tarado. Ninguém queria comprar produto, né? Queria saber quem achava que eu tava vendendo serviço ali. Aí ele falou, ele me provou que era diretor de cinema. Uma amiga minha falava assim, marca no lugar público que eu vou com você. Foi muito engraçado. E fui. Dali começou essa construção. Ele falou, olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir uma pessoa para produzir que tenha essa sacada, né, que eu tive, que acredite no roteiro como eu acredito, aí no final do ano, que loucura. Isso foi em janeiro de 2007. Dezembro de 2007, quase... já dezembro, já para janeiro de 2008, é que a produtora me procurou e a gente começou a construir esse roteiro do De Pernas pro Aru. Para ele vir, e aí foi todo um processo, né? Eu dei... foi laboratório com a Ingrid, foi laboratório com a Maria Paula, foi laboratório com a produção, para eles construírem cenário, conhecerem produto. E em 2010 saiu o primeiro filme. E 2010 foi o primeiro boom. Gente, bombou. Foi um negócio, assim. Ninguém imaginava, né? Nem eu, ninguém. A gente não tinha a mídia que a gente tem hoje, né? A gente não tinha as redes sociais bombando como a gente tem hoje, né? Era outra realidade. E o filme pegou a gente meio que de surpresa, né? 3,5 milhões de espectadores no primeiro filme. Oi! Tipo, como assim? Uma comédia romântica que falava de uma mulher comum, workaholic, mãe de filho, casada, e que descobriu esse mundo e começou a levar esse mundo pro mundo. Uhum. E ali... o mercado deu uma virada. Foi a primeira virada de chave do mercado. Por quê? Qual era o grande desafio? Levar para o consumidor conhecer isso aqui. Gente, se eu não chego no consumidor, eu não chego a lugar nenhum, eu não vendo. Que é o cliente, né? É o cliente. Então, esse era o desafio. O filme... Aí foi o primeiro... foi o boom de quando surgiram as boutiques eróticas. Pois é, então o filme, né, que você foi a musa inspiradora, ele com certeza teve uma grande relevância no mercado de produtos eróticos, né? Exato, não, total. E assim, dentro do mercado erótico, todo mundo reconhece isso. Eu recebi um prêmio do mercado. Eu recebi um prêmio do mercado erótico em função disso. Porque foi um revolucionário, foi realmente revolucionário. Porque a gente chegou no consumidor final, que era o grande... a dificuldade era mostrar para aquela mulher comum que isso aqui era para ela. Que isso aqui era um benefício para o casamento dela, que isso aqui era um benefício para a vida dela, que isso aqui era um benefício para o autoconhecimento dela. O filme, ele trouxe essa polarização, né? essa oportunidade da gente chegar em mais pessoas. E o mercado deu um primeiro salto aí, né? E aí a gente começou a crescer, a gente começou a desenvolver. E eu sempre falei isso, eu falei, nós estamos construindo um caminho duro, ainda que tem uma estrada aí de quase 20 anos, né? Árduo, tá? E eu falo isso, tá? Em qualquer outro mercado, em 20 anos, a gente estaria em outro lugar. Só que a gente esbarra em questões muito complexas, que são questões sociais, questões culturais, a questão do preconceito, a questão dos tabus, né? Que hoje, aí a gente teve a segunda onda. Essa segunda onda, que é quando a gente dá meio que essa... não é essa rompida, né? Mas essa segmentação do sexual wellness na pandemia. A pandemia veio uma segunda onda do mercado. Por quê? Na pandemia, todo mundo enclausurado, todo mundo com medo de morrer, todo mundo enlouquecido, os casais separados, quem
não podiam se encontrar, o sexo, quem que morava junto querendo se matar. Eu falei, cara, isso aqui começou a virar uma ferramenta. E pra quem morava sozinho Para também, quem morava né? sozinho, para quem estava junto, era uma ferramenta para todo mundo. E foi a primeira vez no mercado que a gente começou a vender mais toy do que cosmético. Aí a gente teve uma revolução. E aí, o que aconteceu ali também? Vieram formadores de opinião Uhum. falar sobre o toy, botar a cara para falar do toy, porque isso era um problema. Aí veio um monte de formadora de opinião, veio um monte de atriz, veio um monte de vir falar sobre masturbação, sobre produto erótico, que usava, que era isso, que era aquilo. E aí, a gente teve aí, a gente tá vindo, e aí a gente, meio, esse caminho do sexual wellness é um caminho que eu tomo um pouco de cuidado, porque é saúde e educação, sempre foi, gente. Quando eu falava lá atrás, sempre foi. Né? Sexual wellness é bem-estar e saúde íntima, sempre foi. Mas é bem-estar, saúde íntima e prazer, e desejo. Porque uma coisa, ela não está separada da outra. Então, às vezes a gente tem, para as pessoas mais conservadoras, né, com mais problema, com mais questões, com mais vergonha, quando a gente entra com a bandeira do sexual wellness, que é bem-estar e saúde íntima, para a gente poder acessar a questão do prazer e do desejo. Porque o prazer e o desejo é bem-estar e saúde íntima. Porque você não vive uma sexualidade plena, feliz e realizada se você, né, não entende que prazer e desejo faz parte desse pacote. Pois é, né? Bom, a gente tem um quadro aqui. Deixa eu perguntar aqui pro produtor. Produtor, vamos direto pro bola fora ou bola dentro? Que é bola fora ou bola dentro. Como é que é isso? Porque assim, eu amo futebol. Vou botar em bolas aí, olha isso. Várias bolas. Não, olha só. Eu quero muito que a gente tenha um tempinho pra falar aqui sobre os produtos, que você explique rapidinho como funciona. Eu tô muito curiosa pra saber. Mas vamos pro quadro bola fora, bola dentro. Vamos lá. E tem esse nome porque assim, eu adoro futebol. Então eu tô sempre associando coisas com futebol. Então vamos lá. Aí eu vou falar uma coisa que acontece, né, lá no Rally Rola. E aí você me fala se é bola fora ou bola dentro. Gozar sem avisar. É bola fora ou bola dentro? Bola fora. Tá. Fazer sexo só usando a saliva, assim, sabe aquela cuspida, sem passar um lubrificantezinho, um gelzinho, esse gel aí gostoso que você vende. Bola fora ou bola dentro? Bola fora, gente. Cuspe não é lubrificante. Mata a sexóloga aqui do coração, não, gente. Outra coisa interessante, assim, né, pra quem gosta ali dos hortifruti granjeiros, brincar com objetos que não sejam apropriados. Por exemplo, pepino, cabo de alguma coisa, desodorante, algo que lembre o falo, né? É bola fora ou bola dentro? Foríssima, gente. Fetiche por leguminosa. Vamos combinar? E os veganos? Porque eu sou vegana. Não, gente. Não, a gente tem brinquedinho com... Tem brinquedo. Cara de pepino. Tem seguro. Mesmo? Tem. Acho feio. Não vai achar na minha loja, porque eu acho feio. Mas tem. Essa questão, assim, de higiene, de estar mais suado lá, com a Ioni ou Lingam suado, você acha que é fetiche isso? Essas coisas, assim, mais suadas, fazer as coisas suadas, assim, é bola fora ou bola dentro? Pra mim é falta de higiene mesmo, gente. Desculpa falar. Não, vamos combinar. Óbvio que existe aquela rapidinha, né? Tipo assim, chegou do treino e tal, beleza, dá uma rapidinha ali com a pessoa que você tem intimidade. Agora, fazer disso um hábito, né? Porque eu tenho muito medo, porque isso é uma linha muito tênue, né? Você sabe que eu já ouvi mais histórias de gente que curte, tipo, pé suado, eu acho que já entra no normal. Mas tem. De tanta coisa. Mas o pé Fetiche. sujo. Fetiche. Quando a gente vai falar de fetiche, a gente vai para um universo que ele é muito bem fora do pacote, bem fora do padrão. Uhum. E a gente se assusta com muitas coisas. Uhum. Né? E aí a gente precisa ter um limiar do que é fetiche e do que passa a ser patológico. Uhum. Né? E aí realmente só com avaliação, com atendimento, com escuta, para a gente entender esse limiar. Óbvio, tem coisas que são fetiche,
Mas às vezes tem coisas que passam do limite, que passa a ser patológico. Verdade. Dá tempo do mitos ou verdade? Dá? Então vamos lá. Tá. Porque eu quero muito que você me mostre aqui, gente. Vamos mostrar. A gente tem um quadro mitos ou verdades. Tá. Vibrador vicia? Mito. Tá. Sugador de clitóris é melhor que muita gente? Totalmente. Eu sinto dizer, gente. Pornografia vicia? Pornografia vicia. Infelizmente. E é uma coisa que a gente estava falando, né, no início. Sex toy é pra todo mundo? Sexy toy é para todo mundo. Importante saber qual é a fase, né, que a gente está. Em tudo na vida existe, né, gente? O iniciante, o intermediário e o avançado. A gente vai para um treino, a gente vai para academia, a gente volta para academia, eles falam isso, né? Iniciante, intermediário e avançado. Então, o sex toy é para todo mundo. Mas eu preciso saber, primeiro, em qual nível eu tô, e segundo, o que fala com a minha verdade. Porque não adianta eu querer levar um negócio, porque a minha amiguinha, a minha coleguinha falou que é legal, eu olho para aquilo e não me identifico. Então, por isso que o atendimento na Sex é diferente, porque eu já tive loja física, várias, né? Algumas lojas físicas durante muito tempo, e eu permeei por todos os modelos de negócio dentro do mercado. Então, eu já tive loja física, loja online, fiz eventos a vida toda, a gente tem mais de 3.000 eventos realizados. Então, assim, são modelos de atendimentos diferentes, mas que o X da questão é consultoria. Você vai comprar um toy, mas você sabe como você vai usar, se realmente aquele toy é para você, se não é para você, porque isso faz a diferença. Porque o produto é igual, mas não adianta nada eu levar um vibrador para casa e eu não saber usar. Me mostra, eu tô curiosa, me mostra aqui hoje, dentre todos esses produtos, qual é o mais vendido hoje? Bom, hoje, os campeões de venda são os sugadores. Os sugadores. Para as mulheres, Porque é um produto, e aí a gente fez... Gente, e é fofo. Não, esse aqui é a linguinha, né? Esse é um sugador. Esse é Esse mas é o da eu tenho linguinha. ele com sugador. Olha isso. Gente, meu Deus, isso suga a alma de uma pessoa. Esse suga de verdade, gente. Porque a gente tem 2 tipos de sugadores, tá? A gente tem os que são... a gente chama mais, que não chega a ser sugador. Você vai ver a diferença desse aqui, ó. Ah, tá, desliga aqui. Ele tem vários... Ele tem vários tipos de... Ó. Ó como é que esse aqui é diferente. Esse daqui é pulsação. Olha como é que pulsar é diferente de sugar. Ai, gostei. Ele vai dar chupitada. Gostei. Tá vendo? Ele vai dar chupitada. Ele vai fazer uma chupitação. Porque quando a gente fala sugar, as mulheres que não conhecem ficam um pouco assustadas. Mas eles não é sugar de... Vai lá, né? Parece rotorruter, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus, relaxa. Ele vai fazer uma chupitação do seu clitóris, né? Deixa eu pegar a vulva aqui para explicar. Clitóris, né, gente? Aqui em cima, a outra vulva é até melhor. Mas, em cima da uretra, o clitórisinho. Então, todo mundo, espero que saibam, gente, onde é, por favor. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa chupitação, como se fosse, assim, um movimento, né, repetitivo, que os homens dificilmente conseguem fazer. Sinto muito, meninos. E vai te levar ao orgasmo em até 2 minutos. Uau! E orgasmos múltiplos. Uau! Que babado. O negócio é babadeira. Essa rosa... Pega lá. Essa aqui? Não, a outra. A da lingueta. Ai, por que ela tá... Ela tá super em alta, porque ela tem... Ela é um 2 em 1 muito bacana, né? Esse aqui, ó. Esse aí também é de enfiar? Esse aí enfia? Ó, te mostrar o que ele faz. Ele é um bullet vai e vem. Ele vai e vem. Então, ele pega no ponto G, você pode introduzir, pode usar só para clitóris, mas eu gosto dele no ponto G. Isso. E aqui é a linguinha, ó. Agora, tem essa rosinha também que é sugador. Você pode escolher se você quer linguinha ou sugador. Uau, sensacional. Olha, gente, isso aqui tá, tipo,
fazendo um... E a linguinha tá... Não tá? Amei. Ele Amei. é sensacional. Amei. Realmente, gente, eu acho que... Onde que desliga aqui, gente? Onde que desliga aqui, Érica? Aqui, ó. Ah, tá, já achei. Você aperta 3 segundos, ele vai desligar. Eu acho que realmente sugador de clitóris é melhor do que muita gente. Não é? Você trouxe alguma coisa aí? Não, eu tava procurando que tem agora uma... Gente, ela não botou uma boca. Vai lá no meu site que vocês vão ver. É realmente uma boca, tá? E ela faz esse movimento com a língua, que ele é um simulador de sexo oral. E do outro lado, ele é um vibrador que você pode penetrar. Então, hoje, a gente, pra quem não gosta de coisas assim muito hardcore, eu gosto muito disso aqui que você pode brincar 2. Uhum. Tem os vibradores de casal e isso aqui é um vibrador de calcinha, gente, que tem tem regulagem para prender no fundo da sua calcinha. Gente, Cara, é sensacional isso. Não, e ele é pequenininho. Isso aqui, hoje, esse aqui é um produto de lançamento que me pegou muito, né? Eu sou muito chata com o negócio de produto, porque eu sei... Você testa tudo? Testo. Eu tento testar tudo, gente. Não consigo, não dou conta, né? Vamos combinar, mas... muitas coisas eu testo. Eu boto funcionário para testar, dou para amiga testar. Deixa eu ver aqui como é que ele é. Tá vendo? Eu quero te dar ele, que ele vai prender na calcinha. Aí aqui, ó, você vai ligar. Aí você vai aumentando a velocidade. Ele vai ficar acoplado, tá? Na vulva, ali, na vulva. Ele vai ficar acoplado na tua vulva. Aqui, né? Isso. Aqui. Esse altinho aí fica no clitóris, bem acomodadinho. Tá tremendo aqui, gente. Não, ele é maravilhoso. E ele vem com controle. Então, bacana é que o controle você pode dar pro maridão, pro namorado. Pode fazer uma brincadeira, entendeu? Mais hardcore. Pode fazer, tipo, né? Verdade nua e crua, ir pro restaurante, ir pro cinema. Porque isso é importante a gente falar. Sabe o que acontece? Os casais estão muito sem repertório sexual, cara. E isso é uma coisa que impacta diretamente nos relacionamentos. Eu sou terapeuta de casal, atendo muito casal. E o que eu percebo na área de sexualidade, os casais, eles se desconectam na cama. Porque começa a colocar tudo na frente como prioridade. E não prioriza. E não prioriza a sexualidade. A intimidade. Gente, quando eu tô falando sexualidade, eu tô falando em intimidade além do sexo. Porque isso tudo aqui começa antes da cama. Começa na mensagem, no tratar, no olhar, na sacanagem, no dirty talking, né, que são expressões eróticas para você mandar para o seu marido. Precisa esquentar o negócio, né? O produto erótico, ele te ajuda a ter repertório sexual. Muito legal. Você acorda e dorme com a mesma pessoa todo dia. E os casamentos estão acabando por causa na cama. disso, né? É uma pena isso. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Tá acabando. É muito assunto, gente. É muita história. São 19 anos de história, verdade, né? Pra contar em 45 minutos. Isso, pra contar num jogo só, né? Gente, eu tô super feliz de ter você aqui, né? É um prazer. Eu já conhecia você antes de conhecer você. Olha que loucura. Tá? Quero que você deixe uma mensagem aqui rapidinho, porque o nosso tempo já tá acabando. Se você tivesse um conselho pra dar aí ao longo dessa sua história, qual conselho, assim, rapidinho, em bem poucas palavras você daria? Eu daria um conselho para as pessoas... Fala lá na câmera, pra galera de casa. Principalmente, gente, para os casais. Porque como hoje eu vejo os casamentos se desfazendo e por tão pouco, sabe? E às vezes são ajustes finos que é preciso. Então, as pessoas estão muito intolerantes e impacientes. As pessoas estão vivendo muito o momento e vivendo muito, né, do supérfluo, do superficial. Acho que a gente precisa olhar um pouco mais fundo e entender que quando a gente não está conseguindo sozinho, tem gente, tem pessoas, tem especialistas para nos ajudar. Então, não joga a toalha, não. Tem muita coisa que pode ajudar vocês a se reconectarem, a ter uma intimidade, né, melhor. E a gente está aqui para isso. Acredita que é possível resgatar aí o seu relacionamento. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Terminando mais um episódio. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Quem está aqui até o final, se inscreve no canal. Se inscreve lá, vai lá no Instagram da Érica. O seu arroba é? @Érica com C, Rambalde, RAMBALDE. E tem um da loja lá, que é o @SexyDelícia Oficial. Tem a loja virtual.
entrega para todo o Brasil essas delícias todas que vocês viram aqui para dar uma apimentada aí, para você resgatar seu autoconhecimento. É isso aí. Então já se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, me diz quem que você quer ver aqui, eu entrevistando, alguém, se você quer algum comentário, positivo, negativo, se inscreve no canal. Beijo!